Lucas capítulo 10, versículos de número 38 a 42. A palavra de Deus diz assim: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O tema da nossa reflexão é o seguinte: inimigos de uma vida espiritual vitoriosa. Já me referi anteriormente a isto. O tema é o mesmo daquele tratado domingo passado, mas os tópicos serão outros. Porque o texto, conquanto curtíssimo, 5 versículos, traz uma profundidade extraordinária. E eu quero lhe convidar a caminhar comigo no texto, para que possamos retirar dele, extrair dele, alguns outros inimigos além daqueles que citamos domingo passado. Não vou me referir a eles a não ser em fragmentos, como por exemplo, o inimigo que Marta enfrentou, chamado distração. Referi-me semana passada à distração provocada, por exemplo, pelas redes sociais. Hoje os crentes se dedicam mais às redes sociais do que à palavra de Deus. Portanto, eu quero dizer que há outros inimigos que fluem do texto e que eu quero considerar nessa manhã. Parto do pressuposto de que todo cristão verdadeiro, todo aquele que nasceu de novo, tenha ele um dia de convertido, tenha ele um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, se de fato foi impactado pelo Espírito Santo, naquela indescritível experiência chamada novo nascimento, conversão, o indivíduo tem, na essência do novo nascimento, como um DNA impregnado no novo nascimento, o desejo de ter uma vida espiritual vitoriosa. E o que é vida vitoriosa, ou vida espiritual vitoriosa que nos referimos aqui? É a atitude encontrada no texto, na pessoa de Maria, que, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Está aí no versículo de número 39. Quero dizer que vida espiritual vitoriosa não é o indivíduo morar na igreja,
não é o indivíduo manter 24 horas por dia o seu aparelho de som ligado em louvores, às vezes até incomodando os vizinhos. Eu não estou dizendo que vida espiritual vitoriosa é um indivíduo ser um fiel doador de ofertas, porque isto não é causa-efeito. Eu quero então deixar bem claro que vida espiritual vitoriosa é, em outras palavras, intimidade com Jesus. Maria fez isto. Sentada aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Introdutoriamente, eu quero dizer que uma vida espiritual vitoriosa é, em primeiro lugar, necessária. Meus irmãos, o mundo apodrece de forma galopante. Eu ia colocar hoje de manhã, mas não coloquei, um vídeo que eu recebi acerca de um brinquedinho que as crianças estão comprando com muitas cores do movimento LGBT, e os pais não têm noção de que o que está por trás é o chamado neuromarketing, é uma mensagem visual que enfraquece alguma resistência. Hoje o diabo não atua de forma sutil, ele atua de forma declarada. E pais, me ouçam aqui. A predileção do reino das trevas está voltada especialmente para a vida das crianças. Há pais que não atentam para isto. E por que é que uma vida espiritual vitoriosa é necessária? Porque do jeito de apodrecimento que o nosso mundo enfrenta, eu creio que só mesmo um extraordinário mover do Espírito Santo, na forma de um avivamento, sacudindo a vida dos crentes, incendiando o coração do crente, levando o crente a ter fogo no coração. Vida espiritual vitoriosa é o que vai barrar o avanço das trevas. E eu creio, meus irmãos, que Deus quer fazer isto. Então, uma vida espiritual vitoriosa é necessária. Segundo, é possível. É possível. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 15, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É possível. Eu não estou dizendo que vida espiritual vitoriosa é ausência de problemas. Não, de forma alguma. Muitas vezes até, quem toma a decisão de ter uma vida espiritual vitoriosa vai, sim, enfrentar algumas batalhas. O tempo é difícil. Você sabe por que é que há hoje uma movimentação mundial contra o cristianismo? Porque há uma mente satânica atuando no sentido de espalhar o comunismo no mundo. E você sabe que para os teóricos do comunismo, o cristianismo é fraqueza. Você sabe por que é que o movimento comunista tenta arrancar até as raízes as influências cristãs? Porque os teóricos do comunismo, Engels, Marx, Nietzsche,
Para eles, o cristianismo traz fraqueza, tira do ser humano a perspectiva de vida aqui, porque a nossa perspectiva é de eternidade. Para eles, o cristão é um desistente. Então, o cristianismo precisa ser arrancado até suas raízes. E por isso nós precisamos de uma vida espiritual vitoriosa. Estão me entendendo? É possível. Uma vida espiritual vitoriosa, em terceiro lugar, além de necessária, é possível, leva tempo. Não há atalho. Não há congresso que tire você de uma vida apagada e jogue você para uma vida acesa. Você pode ser impactado num congresso e volta de lá, oh, glória a Deus. Mas o tempo, muitas vezes, vai fazendo com que o fogo vá diminuindo. Guarde isso, irmão, não há atalho. Uma vida espiritual vitoriosa é conquista diária, é exercício espiritual, é musculatura espiritual. Como é que se adquire músculo? Débora e eu estamos fazendo ginástica. Sabe de uma coisa? Eu fico pensando, meu Deus, por que não inventaram uma pílula de ginástica? Que você toma e já fica sarado. Não tem. Tem de levantar peso. Você tem que se exercitar. Fazer todo dia. A gente ainda não faz todo dia. Mas se eu chegar aqui um dia marombado, é porque você vai estar tendo delírio. Leva tempo. Leva tempo, a maior parte dos crentes vive de forma sazonal. Tem a época que ele está, oh, glória a Deus, aleluia, simplesmente te adorar. Oh, o Senhor da glória, sapatinho de fogo. Mas daqui a pouco é sapatinho furado. Leva tempo. Então, uma vida espiritual vitoriosa, que eu já defini aqui, intimidade com Cristo, é necessária, é possível, leva tempo, e em terceiro lugar, em quarto lugar, não é fácil. Não é fácil. Você sabe por que desde que nós intencionamos comprar esse terreno, a gente já falou aqui para a igreja sobre o jardim de oração, quantas vezes, eu quero confidenciar isso para os irmãos, eu vim aqui, às vezes um sábado à tarde, um dia à tarde, sem movimento na igreja, ia lá para o cantinho, eu punha uma canção, e ali olhando para o rio, eu começava a derramar o meu clamor, e até chorando, Senhor, Senhor, e me veio a ideia de ter ali um canto, um lugar, onde nós tenhamos quietude para orar, que às vezes em casa é difícil orar. Eu tenho meu gabinete, que eu vou lá, me tranco, Débora sabe que quando eu estou no gabinete trancado, não é para bater. Mas não seria tão bom você ter um lugar sem agitação, sem criança correndo, se ajoelhar, eu tenho uma decisão forte para tomar, eu não sei o que é que eu faço. Aí você vem aqui para um canto, ouvindo o riacho, se ajoelhar, pôr o rosto no chão, falar com Deus, buscar a presença de Deus. Você sabe por quê? Porque uma vida espiritual vitoriosa leva tempo e não é fácil. Não é fácil. Diante disto, nós vamos ao texto. O texto nos oferece uma visão, portanto, de vida espiritual na figura de quem? Maria, sentada aos pés de Jesus. Além dos elementos citados domingo passado, eu quero destacar mais 3 inimigos que me parecem fluem desse texto.
e que certamente muitos de nós os enfrentamos. Vamos ao primeiro. O primeiro inimigo de uma vida espiritual vitoriosa nesta manhã é a tolice que nós praticamos de querermos resolver e controlar tudo. Queremos controlar tudo. No capítulo 10, Jesus manda os discípulos em missão, 70 deles. Interessante que Jesus disse no versículo 7, ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Jesus manda os discípulos saírem, e por 2 vezes, no verso 7 e no verso 8, ele encoraja, olha, quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Eu disse que domingo passado, e concordo com o autor que diz, que quando Jesus chega à casa de Maria e Marta, ele chega com 70 pessoas. Faz sentido. Porque o outro texto que Jesus comissiona os discípulos está no capítulo 9. E lá ele fala de 12. Do verso 1 ao verso 6. Aqui, o capítulo 10 fala 70 pessoas, as quais Jesus encorajou, na casa que vocês entrarem, comam do que tiverem lá, do que oferecerem para vocês. Jesus viajou com muitas pessoas. E aqui, como disse, estavam pelo menos 70 viajando com ele, porque ele os enviou de 2 em 2, para irem para as aldeias antes dele. Então, imagine agora uma multidão de 70 pessoas chegando para o almoço. De repente chega uma caravana na casa de Marta e Maria. Aí isso nos ajuda a entender a preocupação de Marta. Senhor! E tem um outro detalhe. Jesus tinha dito, olha, comam. Na antiguidade, no passado, se dizia o seguinte, no passado contemporâneo, que crente não bebe, mas come. Hoje quase que a gente não pode dizer isso, que o crente não bebe, porque tem crente que, sei não. E Marta, diante daquela situação de tanta gente chegando, ela quis controlar tudo. Domingo passado eu falei do primeiro item, uma aparente razoabilidade. Mas ela queria controlar o que não dava para ela controlar. Agora preste bem atenção, irmão. Quem fica querendo controlar tudo vai deixar passar o mais importante. Marta se esqueceu de quem estava ali na sua casa. Quem é que estava ali? Jesus. Mas a sua mente, e há aqui outro indício que mostra, dá um vislumbre do perfil controlador de Marta. Ela se esqueceu de que quem estava ali era Jesus. Ela apresenta, sim, um perfil controlador, querendo controlar tudo, inclusive querendo controlar Jesus. Você observou a oração que ela fez, o pedido que ela fez? Orar não é falar com Jesus? Qual foi a oração que ela fez para Jesus? Oração controladora. O que é que ela disse para Jesus? Mestre, fala para minha irmã me ajudar. É mais ou menos aquilo que faziam aqui, não fazem mais.
A mãe chegava assim: pastor, fala para o meu filho fazer tal coisa. Oração controladora é fruto de uma pessoa controladora. Agora preste atenção. Há pessoas que, por não conseguirem controlar uma situação, não aprendem que nesta situação a única coisa a fazer é confiar. Quem não consegue controlar, quem não consegue dominar uma situação, entra em desespero, porque tolamente pensamos que podemos controlar tudo. Você sabe onde é que entra um dos conflitos na mente da pessoa? É quando as coisas saem do seu controle. Por exemplo, o filho, pai e mãe, você tem de criar o seu filho para ele um dia voar longe. Você tem de criar o seu filho para que ele seja flecha. Flecha precisa ir longe. E para o seu filho, para a sua filha, você precisa dar raízes e asas. Você precisa dar valores para que quando chegar o momento dele voar, ele acerte o alvo, porque tem raízes. Mas a pessoa quer controlar. Quantas mães, quantos pais controladores? Às vezes o filho tem 1 ano, você precisa controlar. Tem 5 anos, precisa controlar. Tem 10 anos, precisa controlar. Agora o filho tem 40 anos. Há pessoas que são controladoras. Guarde o que eu vou lhe dizer aqui nessa manhã, irmão. Precisamos aprender a fazer o que podemos e devemos fazer. E devemos aprender a confiar naquilo que só Deus pode fazer. Se nós misturarmos isto, vai dar problemas. Imagine 70 pessoas, eu estou trabalhando com essa possibilidade que é razoável. Não tinha como Marta preparar um almoço para 70 pessoas que vinham com a seguinte instrução: comam e bebam do que puderem. Está entendendo? Como resolver isso? Senhor, olha a mulher controladora. Uma oração controladora. Senhor, diz o texto, fala para minha irmã. É como se Marta visse Jesus, como muitos crentes veem, como um garçom que está lá pronto. Sim, Senhor, meu servo, o que é que o Senhor quer? Há pessoas que olham para Jesus e olham para Deus como se Ele fosse um garçom para atender os nossos pedidos, e a maioria deles pedidos tolos. Nós os fazemos hoje de uma forma, o tempo passa, a gente faz o pedido oposto. Nós precisamos aprender a fazer o que nós podemos e devemos fazer. E aprender a confiar naquilo que só Deus pode fazer. Há coisas que você pode fazer. Você lembra quando Jesus chega lá na sepultura onde Lázaro estava? João capítulo 11. Irmãos de Maria e Marta. Ele chega lá, na sepultura, e disse o seguinte: tirai a pedra. Porque tirar a pedra, outros podiam fazer. Mas Jesus olha para dentro da sepultura e diz assim: Lázaro, vem para fora. Isto só Jesus podia fazer.
O grande problema é que nós queremos que Deus faça aquilo que nós devemos fazer. Isso atrapalha a vida espiritual. Há pessoas que descansam, têm uma visão de intervenção de Deus e se esquecem de que Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer e não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deixa eu usar um exemplo. Estou orando, pedindo a Deus um emprego. E a pessoa pensa que o emprego vai bater a sua porta. Há casos que acontecem assim. Mas isso é raro. Eu estou orando por um emprego. Quanto tempo? 15 anos. Quantos currículos você já apresentou? Nenhum, porque eu sei que a bênção vai chegar na minha casa. Sabe o que é isso? É a visão equivocada de que Deus vai fazer aquilo que você precisa fazer. Você está me entendendo? Quantos estão entendendo aqui? Então, o primeiro inimigo são 3. E eu estou falando do primeiro, que não tem a ver com coisa alguma do que eu disse semana passada. O primeiro inimigo de uma vida vitoriosa, de uma vida espiritual vitoriosa, é a tolice de querermos controlar tudo. Aquilo que você está fora do seu escopo, querido, é o desafio para você aprender a confiar. Aprender a confiar. Há uma abundância de exemplos na Bíblia. Você sabe por que Abraão é chamado pai da fé? Por causa desse princípio. Abraão tinha 100 anos e Sara, sua mulher, tinha 90 anos. E Deus disse assim: vocês vão ter um filho. Uma mulher com 90 anos dá à luz um filho. Mas se Deus falou, vai acontecer. Aí vem o filho, Isaac. Chega um dia que Deus disse assim para Abraão: Abraão, toma agora Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai e oferece-o em holocausto. E ele sai. O que ele podia fazer? Nada, ele aprendeu a confiar. Prepara o altar, prepara o local, coloca o menino. E esse princípio da confiança, ao meu ver, ficou tão impregnado na vida do filho Isaque, porque a Bíblia diz no livro de Gênesis que ele coloca o menino sobre o altar e durante a caminhada o menino pergunta assim: meu pai, aqui está o altar, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? E a Bíblia diz que ele coloca o menino. A Bíblia diz que ele chega a levantar o cutelo para dar o golpe final. E não há nenhum registro de que Isaac tenha fugido, porque ele aprendeu o princípio da obediência. E no momento derradeiro, o Senhor Deus diz assim: basta. E Abraão entra para a história como o pai da fé. Nós precisamos, então, entender que o primeiro inimigo de uma vida espiritual vitoriosa é a tolice de querermos controlar tudo. Segundo inimigo. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Você sabe qual é o segundo inimigo? O segundo inimigo de uma vida vitoriosa é a oração equivocada. Meus irmãos, Marta fez uma oração tão equivocada. Ela se volta para Jesus e diz assim, verso 40, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Você sabe por que a oração dela foi equivocada? Veja bem, quando esse episódio aconteceu, o Senhor Jesus já havia realizado 2 multiplicações de pães. Mateus, Marcos, Lucas e João registram a primeira multiplicação. 5 pães, 2 peixinhos que alimentaram
5.000 homens. Se contarmos mulheres e crianças, podemos fazer aí um número básico de 10 a 12 mil pessoas. Mateus e Marcos relatam a segunda multiplicação de pães, 7 pães e alguns peixinhos. Jesus saciou a fome de 4.000 homens. Se contarmos mulheres e crianças, em torno de 10 a 12 mil pessoas. Venha comigo aqui no capítulo de número 8 do livro de Marcos. Capítulo 8 de Marcos, que fala da segunda multiplicação. Jesus dá um ensinamento para os seus discípulos. No versículo de número 17, Mateus 8, 17, Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: por que arrazoais sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e ouvido não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam 12. E quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pão, de pedaços levantastes? Responderam 7. E lhes disse: não entendeis ainda? Esses 2 milagres aconteceram antes da transfiguração, que aparece aí no capítulo 9 do livro de Marcos. Quando nós voltamos ao texto de Lucas, no capítulo de número 10, no texto que acabamos de ler, nós aprendemos também que o episódio da transfiguração, ele acontece posteriormente. Ou seja, quando Jesus chega à casa de Marta e Maria, ele chega com o currículo de quem já havia multiplicado pães e peixes. Agora pensa bem. Aí Marta chega para Jesus e diz assim: Senhor, diz a minha irmã que me ajude. Eu acho que Marta fez a oração errada. Você sabe qual deveria ser a oração? Jesus, qual é o cardápio que o Senhor vai multiplicar hoje? Ou seja, Jesus, se eu colocar aqui na nossa realidade brasileira, seria mais ou menos como chegar e dizer: Jesus, o Senhor, eu tenho aqui em casa 2 bifes de picanha. A transfiguração aconteceu aí no capítulo de número 9, versículo 28. Os 2 milagres aconteceram antes. Estão entendendo? Quando chega a casa de Marta e Maria, os milagres já tinham sido feitos. Estava Jesus sentado ali com 70 pessoas e Marta pergunta: Senhor, fala para elas me ajudarem. Fez a oração equivocada. A oração certa deveria ser: Senhor, o que o Senhor vai multiplicar hoje? Olha para mim e guarda isso. Muitas vezes, nós fazemos orações equivocadas e isso compromete a nossa vida espiritual vitoriosa. Tiago disse assim no capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis porque pedis mal, Tiago 4, 3, para o gastardes em vossos deleites. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Se o texto diz que
ao pedido mal feito é porque há o pedido equivocado, sim. E eu estava considerando isso aqui e entendo duas coisas. As orações genéricas e as orações específicas. A resposta à oração alimenta a nossa fé. Não alimentou a nossa fé? Nós temos orado 20 anos para comprar esse terreno. Quem participou disso viu a materialização do pedido de oração. Há pessoas que têm um caderno de oração, que colocam o pedido e depois colocam a resposta e a data do pedido. Aí você olha, é um documentário da sua oração, é um registro de que Deus ouviu a oração. Mas o texto está dizendo que às vezes a gente não recebe porque pede mal. Lá no texto de Provérbios 13, 12, diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Quem aqui já teve resposta de oração? Levante bem alto sua mão, mas bem alto mesmo. Isso não alimenta a sua vida? Quantos aqui já oraram por alguma coisa e Deus disse não? Levante a mão. Mas Deus continua sendo Deus. Marta fez uma oração equivocada. E eu quero dizer para o irmão e para a irmã, para você que me ouve em casa, que há oração genérica e oração específica. Orações genéricas atendem à nossa religiosidade. Como aquela parábola do fariseu e do publicano. Graças te dou, Senhor, Lucas 18, versos 9 a 14. Eu não sou como os demais homens, pecadores, tal. Mas as orações específicas respondem à nossa intimidade. Quanto mais intimidade com Jesus, tanto mais orações específicas. Muitas vezes nós fazemos orações genéricas. Senhor, abençoa a minha casa. É errada essa oração? Não, mas não é específica. Você quer que Deus abençoe de que forma? E eu aprendo que a oração genérica, ela basta ter o mínimo do sentimento religioso. Mas a oração específica exige fé e coragem. E eu quero dar dois exemplos. O primeiro deles, no livro de Juízes. Aliás, a Bíblia toda está repleta de orações específicas, de gente que pediu com uma especificidade extraordinária. Veja a experiência de Juízes, capítulo de número 6. Oração específica. Está lá no versículo de número 36. Gedeão iria lutar contra os midianitas. E no verso 36, antes de ir para a luta, Gedeão faz uma oração. Olha a oração específica que ele faz. Diz assim: se hás de livrar Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um velo de lã na eira, ou seja, vou colocar um punhado de lã lá no quintal. Se o orvalho estiver somente no velo e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Ele disse assim: Senhor, o Senhor disse que vai me dar a vitória contra os midianitas. Então eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Vou colocar um pedaço de lã lá no quintal e o orvalho vem. E o orvalho então só vai molhar o pedaço de lã e a terra toda vai ficar seca ao redor. E Deus disse assim: ok, eu topo. E assim aconteceu. Diz o versículo 30 e... qual é o versículo? 38. No dia seguinte, ele se levantou de madrugada, apertou o velo, punhado de lã,
e do orvalho, do velo, espremeu uma taça cheia de água. Agora, olha que coisa interessante como Deus aceita a oração específica, porque Ele não parou aí. No versículo seguinte diz assim: disse mais Gideão a Deus, verso 39, não se acenda contra mim a tua ira, permite-me ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez eu faça prova com o velo. Rogo-te que só o velo que fique enxuto, e em toda a terra haja orvalho. Foi oração específica? Sim ou não? Mais específico do que isso. Disse assim, Deus assim o fez naquela noite, só o velo estava enxuto e sobre toda a terra havia orvalho. Pronto, foi lutar contra os midianitas. Sabe o que eu aprendo? Deus gosta de oração específica. Muitas vezes nós fazemos orações genéricas. E quem faz oração genérica não tem como mensurar a resposta. Deus abençoa a minha casa. Agora, se você for específico, dizendo, Senhor, abençoa a minha casa, eu peço pela conversão do meu marido, que ele se encontre com Jesus. Você pegou a oração genérica e a fez específica. Para isso exige fé e coragem. Fé e coragem. Quando eu leio Tiago 5, 13, 14, o texto me encoraja a oração específica. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Nem sempre Deus vai curar o doente. Mas olha para mim. Às vezes a gente não faz a oração genérica, porque não temos fé e coragem para orar e dizer, Senhor, em nome de Jesus, levanta o doente. Eu já contei aqui uma experiência que eu vivi na incredulidade. UTI da Santa Casa, tem vários anos isso. Fui visitar uma moça que era membro da nossa igreja. E eu cheguei lá, fiz o procedimento, fui para a UTI. São vários boxes que tem lá com os enfermos. A moça estava tão inchada que eu cheguei e tive dificuldade de identificar quem era. Quem é fulano de tal? E me apontaram a moça. Eu fui orar, camarada tão incrédulo como eu. Eu cheguei lá, a moça inchada. Não é habitual, mas as enfermeiras que estavam ali se aproximaram. Depois eu entendi, eu acho que elas estavam percebendo, ou compreendendo, ou entendendo, que o pastor estava ali para uma extrema unção, que não é prática evangélica, é católica. Porque era um quadro que não tinha. E meus irmãos, Deus foi tão misericordioso. Eu reconheço que foi só misericórdia de Deus, porque eu olhei para aquela moça, eu fiz a oração genérica, mas depois eu fiz a oração específica. Eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa moça. É genérico. Mas eu pedi assim, Senhor, cura essa moça. Em nome de Jesus. Foi só misericórdia, irmãos, porque eu acho que no meu coração eu não estava muito acreditando, não. Você sabe o que aconteceu? Tempos depois eu encontro a moça na rua. Curadinha da Silva. Mas se afastou do Evangelho. Oração específica exige fé e coragem. Marta chega, Senhor, pede a minha irmã
que me ajude, orou equivocadamente. Oh, irmãos, há quantos fazendo orações equivocadas? Há moças que estão pedindo, Senhor, me dá um namorado. Moça, você está fazendo oração errada. Você está pedindo o meio. Peça logo o fim, me dá um marido. Entende? Agora, se você não for específico, me dá um marido. Aí o inimigo também ouve e coloca um traste na sua vida. Está entendendo? Você precisa ser específico na oração, mas ser específico no que você está pedindo para Deus. Faça a lista. A minha mulher disse que está lá atrás que fez uma lista. Quantos itens na sua lista? Quantos? 70? Puxa, quantos? 75 itens. 65? 66? Mais de 50. Certamente que ela colocou um cara bonito. Estou bem de autoestima, né? O que eu quero dizer é o seguinte: há pessoas que oram. Ah, me dá um namorado, aprenda uma namorada. Não, vá ao final, peça, Senhor, me dá um marido, uma esposa, mas coloca lá quem é que você quer. Primeira coisa, tem que ser temente a Deus. Peça a Deus que lhe dê um marido, uma esposa que ame mais a Deus do que vai amar você. Posso compartilhar uma coisa que talvez eu nunca tenha compartilhado com essa igreja? Eu era seminarista na primeira igreja batista da Penha, fazendo um seminário. Nunca pedi a Deus, Senhor, dá uma igreja para eu pastorear. Eu nunca pedi isso. A minha oração era a seguinte: Senhor, a igreja que o Senhor me puser, me abençoa para eu ser bênção na vida daqueles líderes, na vida daquela igreja, na vida daqueles irmãos. Eu nunca pedi ser uma igreja para eu pastorear. Eu fui lá no produto final. Bom, são 43 anos. Há pessoas que pedem assim, Senhor, me abençoa para que eu passe no Enem. Você está pedindo a metade. Você quer ser um médico? Então vá lá para o final e diz, Senhor, eu quero ser o melhor médico. Ora, para você chegar lá, você vai passar no meio. Vá para o produto final. Quantos estão entendendo? Mas a oração específica exige coragem. Gideão fez uma oração específica. O leproso de Marcos capítulo 1, verso 40 e 45, Jesus chega para o leproso, e o leproso está lá, com o corpo manchado. Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Olha o pedido específico dele: que eu seja curado. Pedido específico. Deus ama o pedido específico. Quem não ora especificamente não consegue ter uma vida espiritual vitoriosa. Amém, irmãos? Último inimigo. Qual é o tema da mensagem? Parte B, que a parte A foi domingo passado. Terceiro inimigo de uma vida espiritual vitoriosa está aqui no texto. Você sabe qual é? São as escolhas erradas. Onde está isso, pastor? Vem ao texto. O que é que Jesus disse para Marta? Verso 41. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Agora olha o verso 42. Mas uma só é necessária. Maria fez o quê? O que ela fez? Escolheu a boa parte. Ora, se uma escolheu a boa parte, é porque a outra escolheu a parte que não era boa. Está entendendo? Faz sentido?
escolhas erradas. Quem faz escolha, por favor, preste atenção. Eu estou terminando aqui a minha mensagem. Quem faz escolha errada vai ter prejuízo na vida espiritual. Cito frases de um livro muito interessante, Roberto Aylmer, irmão em Cristo, escreveu um livro intitulado Escolhas. Ele diz o seguinte: a maioria das escolhas que fazemos diariamente é sem importância e não afetam em nada o nosso futuro. Entretanto, algumas delas podem determinar o destino de uma pessoa, uma família e uma nação. É assim que aprendemos, muitas vezes. É assim que fazemos escolhas. Como a visão focal imediata da emoção, ou a frieza da razão. Escolhas definem o nosso destino, especialmente as pequenas escolhas. Alguém disse que a vida é feita de escolhas. E toda escolha traz o quê? Consequências. Uma pessoa que eu conheço me disse algo muito interessante. Disse o seguinte: na nossa vida, guarde isso aqui é precioso demais, você tem que anotar isso. Há duas fases na nossa vida. Na primeira fase, nós fazemos muitas escolhas e enfrentamos poucas consequências. Na segunda fase da vida, nós fazemos poucas escolhas e enfrentamos muitas consequências. Os primeiros anos, talvez até os 30, 35 anos, alongando mais até os 40, fazemos muitas escolhas. As consequências vêm, mas muitas delas não são tão abundantes. Mas depois de uma certa idade, você já não tem mais chance de fazer muitas escolhas. Aí vai conviver, sabe com o quê? Com as consequências. Exemplo. O camarada é jovem, cuida da saúde, come qualquer coisa, dorme a hora que quer, não trata do corpo. A gente faz isso. É próprio do início da vida. A juventude, jovens, me ouçam aqui, por favor, a juventude é marcada pela perda da compreensão de que toda escolha tem consequência. Aí ele vive do jeito que ele quiser, faz o que ele bem quiser, as escolhas são variadas, o camarada escolhe se drogar, escolhe beber, para ele o legal é estar com a turma, é ter a balada, é o barato de estar com os amigos na porta do barzinho, esse negócio de crente, de Bíblia, ele está fazendo escolhas, as escolhas são muitas. Mas chega um momento da vida que ele já não pode fazer muitas escolhas. Aí sabe o que acontece? A conta vai chegando. E conta igual a consequência. Quer ver outra coisa? O moço não quer estudar. Ele vê lá o amigo dele, os dois crescem no maternal, ele cresce no CA, e naquelas classes todas, são coleguinhas de classe. Só que tem um encorajado pela família, menino se dedica, e vai estudar, e vai estudar, e vai estudar. O outro olha para o coleguinha, crescemos juntos. Nada. Vou estudar, e se tranca no quarto, a mãe pergunta: meu filho, o que você está fazendo? Estou estudando. Dormindo que nem
um não sei o quê. Só que agora ele entra nos 12 anos, o outro está estudando. Entra nos 15 anos, ele está farreando. Aí chega o momento de entrar na universidade. O outro que está estudando, ele entra numa universidade que tem a ver com o seu foco de vida. O outro, ele disse, não, eu ainda estou pensando. Eu ainda estou considerando. Sabe como é que vai acontecendo? Olha, vai havendo um distanciamento. Aí chega um momento que o outro está lá. E ele está aqui. Aí diz assim, não, ele teve sorte. Coisa nenhuma. Ele fez boas escolhas. A família precisa encorajar os filhos. Quantos estão entendendo aqui? Está abençoando você essa palavra? Eu estou aqui tirando do texto. Maria escolheu a boa parte. Então Jesus está alertando, Marta, você está fazendo escolha errada. E a escolha errada atrapalha a vida espiritual vitoriosa. Faça boas escolhas. Escolha, eu diria que algumas coisas, não são muitas, que a gente tem que ter muito cuidado em escolher. Quais são as escolhas no início da vida que marcam a vida toda? Primeiro, com quem você vai casar. A moça não quer ficar solteira. Não faz o checklist. Débora fez de mais de 60, não precisa fazer uma lista tão grande, mas tem umas coisas que você não pode tirar da sua lista. Não, querida, olha para mim, moça! Você faz muitas escolhas, mas as muitas consequências virão. Tem que ter o checklist. Camarada gosta de trabalhar? Ele diz que está ainda pesquisando. Que ele quer um emprego que se adeque à sua formação. Qual é a sua formação? Faz um currículo de 2 linhas. Adeque à formação pressupõe que o camarada só está enchendo o currículo dele. E olha, moço, hoje, falar inglês, você já está atrás, você tem que dominar outra língua. Sabia disso? Ainda mais com o avanço do chinês aí no mundo todo. Gosta de trabalhar? Você percebe isso nas mínimas coisas. Você pode pegar ali para mim alguma coisa? Aí o camarada diz assim, é você. Entendeu? Ou então ele só gosta de pedir, pega para mim, faz para mim. Eu estou tão cansado aqui, você pode ir ali para mim? São sinais. Eu não sei se depois dessa minha fala tem gente que vai terminar namoro. Mas é melhor ficar só do que? É melhor ficar só do que mal casado. Entendeu? Quantos estão entendendo aqui? Eu vou ter que caminhar para o fim. E essa era a hora para você dizer assim, que pena. Escolhas equivocadas. Maria escolheu a boa parte. Quero deixar uma pergunta para você. Quais são as suas escolhas no presente e que podem impedir uma vida espiritual vitoriosa? Vida profissional, eu falei vida sentimental, vida profissional. Você precisa escolher uma vida profissional levando em conta muitos elementos. Muitos elementos. Há pessoas que fizeram uma escolha impensada. Tiveram tempo, a família podia apoiar, investir para estudar, porque chega um tempo que a família não vai mais poder apoiar.
E a pessoa não aproveita. Se a sua família apoia você, se a sua família apoia dizendo, olha, onde você quiser, e a gente está disposto a passar dificuldade para apoiar você. Você quer aprender outra língua? Você quer aprender, quer fazer um curso? Você quer fazer? A gente vai investir em você, porque a gente quer. Aproveita, sabe por quê? Porque vai chegar um momento que a família muitas vezes não vai poder mais fazer. Você não vai ter mais muitas escolhas. Aí vai ter as consequências. Quais são as escolhas que você está fazendo hoje que podem impedir a sua vida espiritual vitoriosa? Vamos ficar em pé. Eu preguei aqui 1h05. Eu louvo a Deus porque você ficou nesse tempo todo ouvindo a palavra de Deus. Abençoe de verdade você, irmão.